Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo com aprovada aqui no canal do Estratégia CFC. Eu sou a jornalista Estely San Juan e hoje presencialmente estamos aqui com a Maria Carolina Teixeira Rodrigues. Ela foi aprovada no exame de suficiência CFC 2023.1. Tudo bem, Carol? Tudo bem, e você? Tudo jóia. A Carol está conhecendo a nossa sede nova aqui em Barueri, na Grande São Paulo. É um prazer, tá bom, Carol? Obrigada, prazer é meu de poder estar aqui compartilhando da minha experiência. E vamos conhecer a trajetória de estudos da Carol, porque foi uma trajetória árdua, acredito, Sim, e de muito estudo, né, Carol? A gente estava até comentando aqui da banca, que agora mudou, né? Durante muito tempo foi a CES Gran Rio, a novidade é FGV. Então, assim, Carol, para a gente começar essa conversa aqui, eu gostaria primeiro de te parabenizar pela aprovação e gostaria que você falasse, já se apresentasse para a gente. Então, sua formação, há quanto tempo você é formada, sua idade, se você não se importar, e de onde você é. olá a todos, eu sou a Maria Carolina, eu me formei em contábeis em dezembro de 2022, eu sou de São Paulo, capital, tenho 41 recém-completados. Minha primeira formação foi jornalismo, mas eu mudei de área e fui fazer contábeis e, enfim, fui para a área financeira e dei Foi ser toda uma, esperta. toda uma mudança na vida. Ai, Carol. É. Ô, Carol, foi a primeira vez que você tentou fazer o exame ou você já vinha tentando? Foi a primeira vez. E passou de primeira? Passei de primeira. Como que foi a sua preparação, assim, ao longo do dia? Você estava me contando, né, que você teve que conciliar família com estudos. Na verdade, eu estava no escritório, trabalhando longe, eu moro na Zona Norte, então, escritório na Zona Sul, e fazendo a graduação. Então, eu só queria terminar, o foco era terminar minha graduação, e aí eu ia depois me preparar. E aí eu descobri que eu estava grávida no último semestre, então foi assim, Virou de ponta cabeça. porque eu precisei fazer uns ajustes em casa e aí, né, terminei a graduação, mas saí um pouco do foco, assim, da preparação. Mas eu já vinha num ritmo de estudos forte, assim, durante todo esse período da graduação. E aí eu falei, e agora? Eu vou fazer, não faço? E aí eu decidi fazer para conhecer. Então eu fui bem despretensiosa, sabia que era algo que eu precisava ter um pouco mais de atenção, assim, então eu falei, vou conhecer. E na segunda edição, que seria em setembro, minha filha era prevista para nascer em julho, então eu pensei que talvez eu nem pudesse fazer. Porque se eu tivesse amamentando, ela ia estar muito novinha, eu não conseguiria passar essas horas longe dela. Mas eu falei, vou lá ter essa experiência, vou fazer o melhor que eu posso e aí eu me preparo para a segunda edição. E se não der, ficaria para esse ano, né? Falei, paciência, o foco agora é a bebê. E aí eu peguei ali no mês, assim, antes da prova, que eu peguei firme, eu peguei muito, assim, a reta final do Estratégia, as aulas do YouTube, fiquei ali naquele intensivão, né? E foi isso que fez eu passar, na verdade. Então foi Foram, assim, uma prova que você fez para ver como era e no fim acabou passando. e aí eu saí da prova, e né, muitas pessoas vão conversando no caminho para o metrô e tal, e as pessoas, nossa, a terceira vez, a quarta vez, e aí eu fui ficando bem assim, desesperada. Eu falei, nossa, realmente, mas ok, uma hora eu vou, não vou desistir, né? Eu vou tentar até passar. E aí quando eu cheguei em casa, que eu fui ver o evento, né, do gabarito extraoficial, e aí começou a bater, assim, algumas coisas. E na hora da prova, eu lembro, assim, o Silvio Santos falando questões, assim, e estavam lá. Então, assim, fez muita diferença, assim, essa reta final. Que legal. E aí, na hora que eu estava vendo essa correção pós-prova, aí eu falei, nossa, talvez vai dar. Aí eu já falei, fiquei assim, pé no Animada. chão, mas assim, falei, talvez, mas ok, tem os recursos, enfim, eu vou ver o que que rola, não vou criar, né, expectativa para eu não me decepcionar. E aí depois eu consegui, quando saiu o gabarito da banca, aí deu certo. Que bacana, é por isso que cada história é uma história, né? Às vezes a pessoa tenta várias vezes e não consegue, você na primeira. E assim, conciliando tudo, como é que era a rotina mesmo? Quantas horas por dia que você conseguia estudar antes
E depois, assim, que você falou que pegou mais firme, como que era a rotina mesmo? Eu assim, como eu estava fazendo graduação e trabalhando fora e com filho pequeno, então eu não conseguia pegar todos os dias, mas fim de semana eu pegava. Eu via bastante coisa, assim, tanto da faculdade, eu fiz na FIPECAF, para quem é da área, é uma faculdade puxada, ela é a referência hoje em contábeis, então foi uma faculdade que exigiu bastante. E aí eu pegava fim de semana, algumas aulas, algumas questões, prova, mas não conseguia ter, assim, aquela, sabe, sentar 4, 6 horas ali. Então eu pegava o que dava, assim, no fim de semana e às vezes à noite, depois da aula, assim, pegava às vezes 10 da noite, até meia-noite e meia, 1 hora. Aí depende muito do que dava, né? Porque eu acordava às 5 horas da manhã. Então, se eu tinha uma disposição, ia, às vezes ia dormir um pouquinho antes, enfim, mas sempre eu tentava, assim, fazer 20 minutos que fosse, ou meia hora, porque somando esses tempinhos dia a dia, no final isso faz a diferença, né? Então, eu pegava assim. Aí, quando chegou na reta final, aí eu fiz a inscrição e tal, e aí eu precisei ver algumas coisas em casa, então eu realmente fiquei vários dias, assim, sem pegar. E aí fazendo muitos exames e trabalhando um pouco home, um pouco presencial, enfim, e fui ajustando. Quando chegou na reta final, aí eu pegava todo dia, assim, 3 horas, pelo menos todo dia umas 3 horas. E aí eu ia assistindo vídeo, fazendo as anotações e treinando umas questões. E aí eu até aproveitei para comprar um curso, porque estava com desconto, e eu falei, como eu não vou passar nesse, eu já vou comprar o curso, porque eu vou fazer a prova, conheço, e aí eu pego firme daqui até setembro, né? Combinando com todo o resto, né? E aí no fim já Uma surpresa. é uma E surpresa. como que foi para você na preparação ali dos materiais? Quais materiais que você mais utilizou? Você utilizou mais PDF, videoaula? Como que foi essa parte das ferramentas para você? Eu utilizei mais videoaula para essa prova, porque na verdade eu já estudei para concurso antes, e aí durante a graduação eu, assim, estudava um pouquinho. Então eu já tinha tido contato com provas, com estratégias, então acho que foi um pouco de somatório de tudo isso. Porque assim, eu estudei uma época para tribunais, assim, na verdade, comecei a fazer um curso, um cursinho, e vi que não tinha nada a ver comigo, que era um mundo, né? Os concursos é um mundo muito amplo. E eu vi que não era aquilo que eu me identificava, que eu ia gastar muita energia e tempo, mas que eu não ia querer aquilo. Então eu fui mudar de área, eu trabalhava na área de comunicação, aí eu fui fazer contábeis, e aí fui gostando da área fiscal, e aí comecei a estudar e comecei a graduação, então eu sempre estava assim um pouco de olho nisso. Então eu já tinha tido contato antes da graduação com estratégia, aulas de contabilidade, já tinha feito Provas. tinha feito algumas provas, aquele erro clássico de fazer tudo o que aparece, vai que dá, enfim, né? Quando você entra, acho que todo mundo acaba fazendo essas mesmas coisas. E aí eu fui focar realmente nisso, porque é a área que eu me identificava, é a área que eu comecei a trabalhar, e também uma área que eu me vejo a longo prazo. Então eu usei assim nessa reta final mais vídeos mesmo, porém eu já tive experiência em outros momentos de estudar por PDF. Eu vou muito assim. O que eu tenho, aspas, mais facilidade, eu vou mais por PDF. O que eu tenho mais dificuldade, eu gosto de vídeo. E aí eu volto, anoto, faço os meus próprios esqueminhas, não ficar fazendo resumo, essas coisas, mas esqueminhas assim de fichas, eu gosto bastante, eu trabalho muito com isso. Então, prazos, questão de números, coisas de exceção, assim, eu gosto de marcar porque depois eu tenho um visual daquilo. E onde eu estudo, eu coloco uns post-its, assim, na frente. Então, a parede, ela é toda coloridinha, Aí assim. você vai olhando e vai É, e marcando. aí, na hora das questões, eu lembro. Aí, mentalmente, eu falo, ai, tem na minha parede. Aí, eu fico buscando isso. Então, eu já percebi que isso é algo que, para mim, dá certo. Aham. E para revisão? Como é que você revisa, assim?
porque você disse que gosta de escrever, colocar as coisas assim mais escritas para você pegam também bastante, né? No que você tem mais facilidade. Eu gosto de revisar por fichas e por questões. Então, eu falo comigo nas minhas fichas. Então, eu falo, olha, isso aqui, muita atenção nisso, cuidado com isso. Às vezes eu faço um desenho de uma bombinha, assim, que é algo muito impactante, então para eu prestar bastante atenção. Uma coisa que eu fiz bastante também, por conta do tempo, é ouvir muita aula, evento. Então, como não tenho muito tempo para, às vezes, sentar e ficar durante a semana, muitas horas, enquanto eu estava fazendo alguma atividade doméstica, assim, alguma coisa, eu coloco o celular, o fone e eu fico fazendo, enquanto eu estou fazendo uma comida, alguma coisa, mexendo numa louça, e aí eu vou ouvindo esses eventos. Aí, quando são coisas que não dá para acompanhar assim, aí eu deixo para ver depois sentada. Mas quando dá, coisas mais conceituais, assim, Já vai aí otimizando. eu já vou otimizando e prestando atenção no professor. Aí eu fico concentrada e fazendo alguma coisa para eu otimizar o tempo. Boa, ótima dica. Então eu fiz bastante isso também. E o estratégia? Você conheceu como e quando? Foi indicação de alguém? Você mesma foi lá e pesquisou? Como que foi? O estratégia eu conheci quando eu comecei a estudar para concursos, e aí eu caí num cursinho presencial até de tribunais, que eu vi que realmente eu não tinha nada, e aí foi quando eu fui conhecendo. Então eu parei, vi que eu não estava tendo resultado nenhum, e eu fui conhecer cursinhos e métodos. Então eu li vários livros de como estudar, e aí fui conhecendo, e aí eu acabei parando nos eventos do Estratégia, através do YouTube. E aí conheci, aí eu comprei o curso de estratégia e comecei a estudar. E aí eu nunca mais soltei, assim. Por mais dessa pausa que eu tive, eu sempre mantive assinatura com estratégia. Desde então. E eu sempre acompanho, assim, eventos, ou às vezes algum edital, alguma coisa que tem alguma mudança, alguma coisa, igual eu falei, eu fico ouvindo do celular e vou fazendo alguma coisa e vou acompanhando. E aí vários professores ao longo do tempo que eu gostava foram indo para estratégia. E aí de repente juntou Que todo legal. mundo, então eu nem estudo por outro método. Muito bom. Ô, Carol, você conseguiu estudar todo o conteúdo Não. edital? Porque, assim, a grande dificuldade do candidato, né, é estudar todo o conteúdo, a dificuldade de memorizar tudo e tudo mais. Como é que você fez para acompanhar aí, conciliando toda essa situação, estudando 3, 4 horas por dia, de madrugada, às vezes acordando 5 da manhã? Como que foi? Eu não consegui estudar tudo depois do edital, mas eu já tinha uma bagagem antes, né? Tanto da graduação como de contato com cursos ou aulas aí ao longo desse período. Então, eu acho que foi um somatório, assim, de tudo isso. Mas, então, eu considero que foi, assim, a minha aprovação. Base do que eu já tinha ao longo dos anos, de contato, mais esse foco antes da prova e mais esse split final aí, essa reta final de questões, uma coisa bem focada, assim, porque isso me deu alguns pontos na prova. Que eu lembro, assim, de estar vendo a aula e estar lá, e aí eu, tipo, sorri para a prova e falar, eu vi isso aqui a semana passada, sabe? E aí consegui. Então, foi todo esse somatório, junto com essa experiência de prova, né, que eu já tinha tido. Então, essa questão, assim, de não ficar tomando muita água para não ficar indo no banheiro, não perder o foco com pessoas que talvez estivessem conversando, fiscais, assim, alguma coisa que às vezes acontece. Então, não importa o que aconteça, tipo, focar na prova, assim. Então, acho que somando tudo isso, que deu certo, mas eu não peguei, assim, o edital e bati tudo, não. Mas eu pensei assim, eu vou fazer o melhor que eu puder. E aí eu vou identificar meus pontos para a próxima vez. Porque eu sabia que eu ia passar, não sabia quando. Então, assim, vai demorar um semestre, 2, 3, 4, uma hora vai dar certo. E aí como eu disse, as pessoas falando, ai, minha terceira, minha quarta, tal, eu falei, nossa, o índice de aprovação ele é bem baixo, né, assim, do número de inscritos. Então, eu falei, tranquilidade, vai dar certo uma hora. Então, eu dei essa relaxada, assim, de que eu fiz tudo o que eu podia. Importante é se manter no seu foco. É.
Você, agora de maneira mais específica, Carol, você estudava várias matérias por dia ou qual que é a estratégia de estudos, assim, você estudava que você tinha mais facilidade ou você deixava para o final, como que era a sua estratégia? Não, sempre, Fazia muito exercício? sempre várias por dia, nunca uma matéria só. Então, no mínimo, eu via 2 ou 3 por dia. 2 ou 3. Então, assim, eu ia ter 1 hora e meia, então mais ou menos ali 40 minutos uma, meia hora outra, e o restante do tempo outra, assim, sempre isso. E exercício, sim. Eu tento todo o ciclo de estudos que eu faço, fazer exercícios, mesmo que seja um pouquinho. Então, sei lá, se eu tenho só meia horinha, vejo um pouquinho e tento fazer lá 5 questões do assunto, assim, eu tento finalizar sempre com algumas questões, mesmo que é um número mínimo. Teve alguma disciplina que você teve mais dificuldade? Que você se lembra assim, que você fala, nossa, essa daqui eu tive que pegar muito firme. Como que você fez para superar? Foi fazendo mais exercício mesmo? Foi ouvindo mais videoaula, pegando as dicas dos professores? É, contabilidade avançada, algo que assim que eu tenho mais dificuldade são os CPCs, que acho mais teórico, inclusive na graduação eu também achava assim, a matéria menos atrativa, digamos. Mas essas matérias eu pego videoaula, sempre. Porque aí eu gosto de pegar um professor ali que eu me identifico e, sabe, ir com ele ali passo a passo, fazendo bem no ritmo que eu entenda. Então, essas matérias de mais dificuldade, contabilidade avançada, parte de CPCs, assim, fazer mais videoaula. Porque aí eu acho que é como se eu humanizasse o aprendizado. Então, você ri das piadas do professor, você cria ali um vínculo que eu acho que me ajuda a entender do que só ficar no PDF nesse caso. E na reta final, ô Carol, a gente sabe que é um período bastante estressante, né, para quem já está, principalmente para quem já está estudando há muito tempo e quem já tentou o exame várias vezes. Você funcionou como? Você foi estudando até o final ou chegou ali no período pré-prova, né, no dia pré-prova ou na semana anterior à prova, foi tirando o pé, foi se acalmando ou não? Como que a Carol funciona? Não, eu vou até o último dia, até o sábado à noite, assim, provas geralmente no domingo, vou até o final, porque eu acho que às vezes é um detalhe que você pega, aí eu falo, segunda-feira eu relaxo. Então, a última semana é a que eu dou mais ênfase, mais foco. Vou até o limite do sono, tomo café à noite, durmo menos e no dia antes, se eu consigo, eu acompanho o evento, que sempre tem, né, uma revisão de véspera. Então eu sempre tento, se eu não consigo o período inteiro, eu vou, por exemplo, nas matérias que eu tenho mais dificuldade. Aí foi de manhã, eu volto lá o vídeo e vejo aquilo, para eu poder pegar dali, de repente, o que vai fazer a diferença. Então, no caso, como eu fui com essa ideia de vou ter essa experiência, mesmo assim, eu falei, eu vou da melhor maneira, eu vou me dedicar ao máximo que eu conseguir. Então, eu fui até o sábado à noite. Se a prova for no domingo à tarde e eu conseguir dar uma olhadinha de manhã, eu também dou uma olhadinha. Mais coisas pontuais, assim, um prazo, coisas de detalhes, assim, mais de decoreba mesmo, que eu acho que pode surgir, mas sem desgastar, mas até o sábado. Porque eu acho que se você estuda muito também no sábado, você dorme aquele sono, sabe, Relaxante. pesado, e aí no domingo tá tudo ali prontinho, do que dar uma desacelerada. E você falou do tempo da prova, né? O que que você achou do tempo da prova, assim? Você se preparou especificamente para a prova? Você fez algum simulado, alguma coisa? Eu fiz, mas eu não consegui fazer assim, como eu estava com outras demandas, eu não consegui pegar a ferro e fogo as horas certinhas ali e fazer, mas eu fiz, e geralmente eu tenho um tempo ok, mas lá na hora da prova eu não consegui. Eu estava assim, tipo, o fiscal daqui que acabou e eu, tipo, a última, tava, último X. Então, a gente teve umas 3 questões ali, 4, que eu precisei
dá só ai, vai ter que ser isso aqui mesmo, assim, sem me aprofundar muito. Mas o tempo, eu senti falta de mais tempo. Não sei se porque também eu estava um pouco destreinada da prova, fazia um tempo que eu não fazia nenhuma prova, então eu não tive assim essa tranquilidade. Ai, terminei antes e ok, eu fui bem justinho. E se você pudesse falar aqui pra gente o que você mais acertou, o que você mais errou na preparação, ou que talvez você pudesse fazer diferente num próximo concurso, ou exame, ou enfim, em relação a provas mesmo, assim, o que você poderia fazer diferente numa próxima preparação? Olha, acho que focar mais assim em bater o edital inteiro. Não sei, né, se alguém deve conseguir, né, mas assim, conseguir ter essa tranquilidade de que: "Ah, eu passei por tudo", né, acho que deve ser uma sensação de realização muito boa, que eu espero ter um dia. Então fazer esse planejamento, mais profundo, assim, do edital todo, e fazer mais questões, acho que mais tempo de estudo, né, porque a gente estuda, eu sempre estudei assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas sempre dá para tirar de uma outra coisa e estudar mais um pouquinho, estudar mais um pouquinho. Então acho que isso, eh, de erros, assim, na verdade eu não eu me senti despreparada para fazer a prova. Acho que muita gente, já vi, né, vários aprovados falando isso. Não estava com aquela segurança de que: "Ai, tô super preparado". Então eu fui como eu estava despreparada, falei: "Eu vou, fazer o melhor que eu posso". Tem um professor que eu gosto muito, que é o Marcondes Fortaleza. Ele, assim, foi com ele que eu consegui, antes da graduação, assim, entender a contabilidade, e o jeito que ele fala, eu acho muito, assim, gente da gente, assim, para explicar. E ele fala bastante isso de você, fazer o melhor que você pode nas condições que você tem ali, dar o seu melhor, e o resto é consequência, né. Então é isso, eu fiz o que eu podia no tempo que eu tinha, de dedicação, e falei: Deu "Bom", o seu melhor. e assim, já também naquela certeza de que, independente do que acontecer aqui, eu vou seguir, eu vou continuar. Então, é isso, essa tranquilidade. Ô Carol, e agora fazendo aí um apanhadão de tudo que você passou nesse meio tempo, né, durante a preparação, a prova, e agora com o nome na lista, né, dos aprovados, o que foi mais difícil durante toda essa trajetória para você, assim, que você coloca na balança e fala assim, nossa, isso foi muito difícil para mim? Acho que é privar de um tempo com a minha família. Igual, eu depois que quando eu fiz a prova eu estava grávida, mas eu tinha um filhinho pequeno, né, de 4 anos, então tirar fim de semana de estar com ele para estudar, foram muitos. Foram, na preparação, na graduação, então assim, era domingo, 7 horas da manhã, eu já estava sentada estudando, ele saindo com o pai para ir para praça, para ir para parque, ou às vezes algum evento, algum aniversarinho de amigo, e eu não consegui ir, porque eu precisava estudar, eu tinha coisas para entregar, então isso é o mais difícil, mas eu sempre pensava assim: "O tempo que eu vou estar com ele, eu vou estar com ele, mas eu preciso fazer isso, porque é importante". Então tirar esse tempo, acho que é o mais difícil, assim, deixar de viver, né, alguns momentos, assim. Agora, Carol, para a gente encerrar, deixa uma mensagem para quem está acompanhando a gente, que está na preparação para o exame, está buscando em você uma palavra de apoio, uma palavra de incentivo e quer a aprovação, assim como você. Deixa um recado para essas pessoas. Bom, o meu recado é: não desista, tenha perseverança, tenha constância, tenha regularidade. Se hoje você não tem tempo, pega um pouquinho, é um pouquinho no transporte público, é um pouquinho que você lê, é um exercício, é uma questão a mais que você faz, é um vídeo a mais que você assiste. Então é acreditar e confiar, no que você está fazendo de melhor. Não é uma fórmula mágica, é persistência, é dedicação,
e a sua hora vai chegar também. É só você não perder a fé e perder a motivação que você tem. Pense lá na frente, por que você está fazendo aquilo, e não é todo dia que a gente tá com disposição ou tá 100% bem, mas a gente precisa, além disso, encarar, fazer o que tem que ser feito para a gente poder desfrutar lá na frente. É um alívio muito grande, assim, ver seu nome, ver que você passou é maravilhoso. Então vale muito a pena, no final vale muito a pena. E acredite em você que você com certeza pode. Maravilha, muito bom. Carol, obrigada, parabéns, Obrigada. tá? Parabéns pela aprovação, Obrigada. espero que você tenha muito sucesso e sempre que precisar da estratégia nós estamos por aqui, tá bom? Obrigada. Valeu, muito obrigada a você também que acompanhou a gente no canal do Estratégia CFC. Tem outras entrevistas com outros aprovados, quem sabe você não é o próximo a sentar aqui com a gente. Tchau!